O dia parecia começar como qualquer outro para Nicolas Ferreira, mas ele logo se depararia com uma história que mexeria profundamente com suas emoções. Tudo começou quando, em uma conversa informal, ele descobriu que sua ex-babá, uma senhora que sempre esteve ao seu lado durante sua infância, ainda estava trabalhando aos 85 anos, o que para muitos seria um descanso merecido após uma vida de dedicação e trabalho para ela. Era uma rotina contínua, sem sinais de cansaço ou desejo de parar. A surpresa de Nicolas foi grande. Como alguém que o cuidou por tanto tempo, ela ainda estava trabalhando ativamente. Ele não podia deixar de se questionar como alguém com tanta experiência de vida e uma trajetória repleta de desafios ainda mantinha tamanha energia e vontade de continuar com sua rotina diária de trabalho. Curioso para entender mais sobre a história dessa mulher que tanto lhe havia ensinado na infância, Nicolas decidiu procurá-la e ouvir diretamente dela o motivo de sua dedicação incansável, mesmo com a idade avançada. Ele sabia que havia algo mais por trás dessa decisão, algo que certamente iria tocá-lo de maneira profunda. Quando Nicolas chegou à casa de sua ex-babá, ele foi recebido com a mesma energia acolhedora que sempre teve. Ela, com seus 85 anos ainda, tinha uma postura forte e seus olhos brilhavam com a sabedoria adquirida ao longo dos anos. Mas o que ele não esperava era o tipo de resposta que receberia dela, uma lição de vida que desafiaria suas próprias crenças sobre o envelhecimento e o propósito da vida. Ao se sentar com ela e começar a conversar, Nicolas logo percebeu que a força e a motivação dessa mulher iam muito além do simples fato de precisar trabalhar. Havia algo maior em jogo, ela tinha um propósito. Sua dedicação não vinha da obrigação, mas da paixão e do desejo genuíno de continuar contribuindo para a sociedade e para a sua própria realização pessoal. O que ele ouviu naquele encontro não foi apenas uma história sobre trabalho, mas uma profunda reflexão sobre o significado de viver com um propósito e a importância de nunca parar de lutar por aquilo que amamos, independentemente da idade. Quando Nicolas começou a questionar sua ex-babá sobre o motivo de ela continuar trabalhando aos 85 anos, a resposta dela foi cheia de sabedoria e humildade. Ela não estava lá apenas para cuidar de alguém ou fazer o seu trabalho, mas para continuar contribuindo com a sociedade e mantendo sua própria independência. Trabalhar me dá propósito, ela disse com um sorriso sereno, e o trabalho me mantém viva. Eu nunca vi a idade como um impedimento, e sim como um bônus. Quanto mais eu vivo, mais posso ajudar a aprender e ensinar. Nicolas, tocado por suas palavras, ficou em silêncio por um momento, refletindo sobre como a sociedade muitas vezes trata a aposentadoria como algo inevitável e definitivo. Sua ex-babá, no entanto, via isso de maneira completamente diferente. Para ela, parar de trabalhar significaria perder a vitalidade que ela ainda possuía. Ela estava saudável, com a mente afiada e tinha ainda muito a oferecer. Ela compartilhou com ele histórias de sua juventude, de como trabalhou incansavelmente para criar sua própria família e ajudar a cuidar de outras famílias ao longo dos anos. Sua trajetória não foi fácil e o trabalho sempre foi uma constante em sua vida. Porém, ela nunca se sentiu sobrecarregada porque sabia que o trabalho não era apenas uma obrigação, mas uma oportunidade de aprendizado e crescimento constante. Quando você tem saúde, tem tudo. A idade não é um problema. O problema é quando você perde a vontade de viver, de aprender, de crescer. Eu não vou parar de trabalhar enquanto puder, porque esse é o combustível da minha vida, ela explicou, com uma convicção que fez Nicolas repensar tudo o que ele sabia sobre envelhecimento e produtividade. Enquanto ela falava, Nicolas pensava sobre sua própria vida. A correria diária, os compromissos políticos e os desafios que enfrentava na política eram muitas vezes motivos de estresse. Mas ali, diante de sua ex-babá, ele se deu conta de algo profundo que ela tinha, e o que ele muitas vezes perdia era uma paixão genuína pelo que fazia. Era esse o segredo da longevidade e da felicidade dela. Ela não via o trabalho como uma obrigação, mas como uma forma de continuar vivendo plenamente. Ela também falou sobre como se mantinha ativa.
não apenas em seu trabalho, mas também com hobbies, amizades e o cuidado com sua saúde. Ela praticava pequenas caminhadas todos os dias e lia livros que desafiavam sua mente. Sua filosofia de vida era simples, mas poderosa. Não importa a sua idade, importa o que você faz com o tempo que tem. A conversa com sua ex-babá deixou Nicholas profundamente tocado. Ele havia chegado ali para entender como ela conseguia manter tanto vigor e energia aos 85 anos, mas acabou saindo com uma lição muito mais profunda do que imaginava. Ela não apenas desafiou sua visão sobre o envelhecimento, mas também o fez refletir sobre a forma como ele abordava a vida, o trabalho e o seu próprio propósito. Nicholas sempre fora uma pessoa intensa dedicada à política e aos seus compromissos, mas em muitos momentos ele sentia que estava preso à rotina e à pressão externa. A conversa com sua ex-babá o fez pensar em como a paixão e a dedicação ao que se faz realmente têm o poder de transformar a forma como encaramos os desafios diários. Ela era a prova viva de que nunca é tarde para encontrar propósito, felicidade e realização. Ela continuou a lhe ensinar uma lição importante sobre a importância de manter um equilíbrio na vida. O trabalho era apenas uma parte de quem ela também se dedicava ao bem-estar emocional, físico e espiritual. Esse equilíbrio foi a chave para sua longevidade e felicidade. Ela não se permitiu se tornar uma pessoa que apenas espera a aposentadoria chegar. Ela estava sempre em busca de novas formas de crescer e de se conectar com o mundo ao seu redor. Nicholas comentou com a sua ex-babá avó se sabia que tem um livro que todo mundo está comentando. O nome dele é Manual do Patriota Cristão. Dizem que ele revela segredos obscuros sobre a esquerda, o Lula e até sobre as grandes mídias. Você acredita mesmo nessas coisas? Ou será que isso é apenas mais uma teoria da conspiração da direita? A senhora, demonstrando empolgação sobre o fato, continuou prestando a atenção no que Nicholas falava. Esse livro está incomodando justamente porque ele mostra aquilo que todos tentam esconder. Ele escancara como a esquerda controla. O que as pessoas podem ou não dizer revela como a grande mídia manipula as notícias e até como tentam afastar a fé cristã das casas dos brasileiros. Esse manual não é apenas um livro de opinião, é um material completo, feito por especialistas sobre a realidade que estamos vivendo no Brasil. A sua ex-baba ficou paralisada. Será que aquilo era verdade? Mas o Nicholas continuou. Saiu uma notícia recentemente que a esquerda está tentando censurar esse manual, mas é totalmente verdade. E por que será que eles estão com tanto medo dessas informações serem divulgadas, não é mesmo? Se eles estão com medo, é porque é verdade. Eles têm que entender que não adianta tentar censurar. As pessoas estão cansadas de não serem respeitadas, de serem manipuladas pela mídia e da corrupção que está afundando esse país. E é por isso que o povo está acordando. Muitos canais no YouTube têm feito um ótimo trabalho de tornar esse livro acessível, colocando no primeiro comentário fixado de cada vídeo para que as pessoas consigam baixá-lo antes que seja censurado. Portanto, se você vir um canal no YouTube que esteja disponibilizando esse material, procure o link no primeiro comentário fixado e baixe o seu exemplar antes que seja tarde. A história de sua ex-babá fez Nicholas repensar sua própria jornada. Ele sabia que, ao contrário dela, muitas pessoas, ao chegar à terceira idade, se sentem inúteis ou desvalorizadas. Ele, como político, reconheceu que era preciso mudar a forma como a sociedade via os idosos. A sabedoria, a experiência e o valor de uma pessoa não estão atrelados à sua idade, mas ao quanto ela ainda pode contribuir para o mundo. A história de Nicholas Ferreira com sua ex-babá rapidamente se espalhou pelas redes sociais. O vídeo de sua visita viralizou e os comentários começaram a chegar em massa, com muitos se sentindo inspirados pela lição de vida dela. As pessoas começaram a refletir sobre o que realmente importa em suas próprias vidas, a dedicação ao trabalho, a busca por propósito e a capacidade de continuar aprendendo e crescendo independentemente da idade. Nos posts e debates online, muitos começaram a questionar como na sociedade moderna o conceito de envelhecer e trabalhar muitas vezes está vinculado à aposentadoria e descanso, enquanto o exemplo da ex-babá de Nicholas mostrava que não há
limites para o que podemos realizar se mantivermos nossa energia e paixão. As mensagens de apoio se espalharam por todos os cantos, com milhares de pessoas, dizendo que estavam revendo suas próprias perspectivas sobre a vida. Essa história me fez pensar sobre minha própria vida. A gente muitas vezes se esquece de que enquanto tivermos saúde sempre podemos fazer a diferença. A ex-babá do Nicholas é um exemplo disso, escreveu um seguidor. Uma verdadeira lição de vida. Nunca é tarde para continuar trabalhando e buscando o que realmente amamos. Aos 85 anos, ela prova que a paixão pelo trabalho não tem prazo de validade. Outro comentário destacou a força de vontade e a paixão pela vida da senhora. No debate online, a questão da aposentadoria também foi levantada. Muitos acreditam que a sociedade precisa mudar a maneira como vê o envelhecimento. Não como um tempo de descanso obrigatório, mas sim um período para redefinir nossa relação com o trabalho e com a contribuição à sociedade. A ideia de que todos têm algo a oferecer, independentemente da idade, ganhou força. Vários posts de jovens e idosos dizendo como estavam se inspirando na ex-babá de Nicholas para reavaliar seus próprios objetivos e forças começaram a surgir. Pessoas que se sentiam estagnadas na vida começaram a tomar ação, buscar hobbies, voluntariado ou até mesmo novos empreendimentos. Esse movimento de reflexão nas redes sociais não se limitou aos comentários positivos. Muitos passaram a discutir o papel do trabalho na vida das pessoas idosas. Ser ativo é uma das formas mais eficazes de manter a mente e o corpo saudáveis. Nicholas, ao compartilhar sua história, não só trouxe à tona a importância de continuar ativo, mas também desafiou as percepções de que, à medida que envelhecemos, devemos ser colocados de lado pela sociedade. Para ele, o exemplo de sua ex-babá foi claro. O trabalho é uma fonte de propósito e autoestima. Essa história vai além do simples trabalho, vai sobre o que dá sentido à nossa vida. A ex-babá do Nicholas não está só trabalhando, ela está vivendo com um propósito, e isso deveria ser ensinado a todos. E então outras discussões começaram a surgir sobre a saúde mental dos idosos e como a sociedade frequentemente negligencia as necessidades dos mais velhos. Muitos apontaram que, em vez de adotar a ideia de descanso eterno como um objetivo, para todos os idosos, deveria haver mais valorização pela contribuição contínua que eles podem fazer para suas comunidades. Trabalhar após a aposentadoria, desde que seja algo que o indivíduo goste, ajuda a manter a saúde mental e emocional ativa. Assim, a história de sua ex-babá foi mais do que apenas uma lição de perseverança, foi um convite à reflexão sobre como as nossas sociedades encaram o envelhecimento e como o trabalho em qualquer idade pode ser uma forma de manter-se ativo, envolvido e com um propósito de vida. A história de Nicholas e sua ex-babá continuou a ressoar por semanas, não apenas nas redes sociais, mas também em conversas cotidianas entre amigos e familiares. A visita de Nicholas e o que ele descobriu sobre a vida de sua ex-babá havia acendido uma chama de inspiração em muitos. O exemplo de dedicação e perseverança dela, que estava disposta a continuar trabalhando aos 85 anos, foi um grande chamado para que todos refletissem sobre suas próprias vidas, seus próprios objetivos e como o envelhecimento não deveria ser visto como um fim, mas sim uma continuidade da jornada. A atitude de sua ex-babá trouxe um novo olhar para o conceito de envelhecimento na sociedade moderna. Para muitos, ela se tornou um símbolo de como podemos continuar a buscar crescimento e satisfação independentemente de nossa idade. A ex-babá não apenas cuidou de Nicholas quando ele era criança, mas ao longo dos anos, ela se tornou uma verdadeira inspiração. Seu exemplo de trabalho árduo e comprometimento foi muito mais do que uma simples história de dedicação. Ela havia se tornado um modelo de como podemos viver com mais propósito, mesmo quando as circunstâncias parecem desafiadoras. Nicholas, tocado pela força de vontade e pela sabedoria de sua ex-babá, decidiu fazer um compromisso público para sempre que possível incentivar e promover essa visão mais inclusiva e dinâmica sobre a vida após a aposentadoria. Ele sabia que enquanto existissem pessoas como ela, com tanta sabedoria e disposição,
o papel dos mais velhos na sociedade deveria ser revalorizado. Ele se comprometeu a lutar por políticas que proporcionassem mais oportunidades de trabalho e de inclusão para os idosos, para que a sociedade, em sua totalidade, pudesse reconhecer e utilizar a riqueza de experiência que eles tinham a oferecer. O legado da ex-babá de Nicholas não se limitou apenas a ele, mas também inspirou outros a ver o envelhecimento de maneira diferente. Em um mundo que frequentemente se apega à ideia de aposentadoria como um descanso, a história dela foi um lembrete poderoso de que, não importa a idade, podemos sempre continuar a contribuir de maneira significativa para o bem-estar da sociedade. O exemplo dela foi a prova de que o trabalho não é apenas um meio de subsistência, mas uma maneira de continuar a viver plenamente com paixão e propósito. Ela me ensinou que a idade não define nossas limitações. Nosso coração, nossa mente e nossa paixão é que devem nos guiar. Isso é o que faz a diferença. Nicholas disse em uma entrevista recente, refletindo sobre o impacto que sua ex-babá teve em sua vida. A história dela, embora simples em aparência, tocou milhares de pessoas ao redor do Brasil e fora dele, desafiando as ideias preconcebidas sobre o envelhecimento e o trabalho. Agora, mais do que nunca, Nicholas se comprometeu a levar essa mensagem à frente, mostrando que, com dedicação, qualquer um pode alcançar uma vida de plenitude e contribuição, independentemente da idade. A história da ex-babá de Nicholas Ferreira nos ensina que a verdadeira sabedoria não vem de quantos anos vivemos, mas de como escolhemos viver cada um desses anos. Aos 85 anos, ela mostrou que o trabalho, o propósito e a dedicação são os pilares que sustentam uma vida cheia de significado, independentemente da fase em que nos encontramos. Se essa história te inspirou tanto quanto a Nicholas, deixe seu comentário abaixo. O que você pensa sobre o envelhecimento e o trabalho após a aposentadoria? Como você pode aplicar os exemplos dessa senhora incrível em sua própria vida? Curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. A vida está cheia de exemplos poderosos e a história de Nicholas e sua ex-babá é um lembrete de que nunca é tarde para viver com propósito. Nos vemos no próximo vídeo.